Boa tarde. Então, hoje nós vamos dar início aqui à nossa aula, à nossa quarta live, e eu estou bem empolgada porque é um assunto muito importante, que é sobre as queimaduras. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, aqui. Vamos falar então das pequenas queimaduras, já que lógico que quando a gente tem aquelas, né, os grandes queimados, já é um assunto muito complexo, né? Já é um tratamento hospitalar. Então, como nós estamos aqui falando sobre aromaterapia, como cuidar, de pequenas queimaduras, né? Que vai ser a nossa abordagem de hoje, mas eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês também de grandes queimados. Então, não se assustem aí com as fotos, mas é um assunto assim bem importante. Bom, as queimaduras, né? Como eu falei aqui, o paciente tinha um grande queimado, já aqui no centro cirúrgico. Essas fotos foram doadas aqui pelo Dr. Flávio Nadruz. E então, falar um pouquinho assim das queimaduras, né? As queimaduras são feridas traumáticas, consideradas como feridas traumáticas, causadas por agentes térmicos, elétricos ou químicos. Então, nós temos vários exemplos, né? Os agentes térmicos, a gente pode falar de uma queimadura que é muito comum hoje, as crianças em casa, que são curiosas, sobem no fogão e se queimam, né, com aquela água quente do fogão. Então, isso é muito comum, acontece bastante. Queimaduras também com velas, né? Paciente, eu já tive um paciente que ele estava em casa e aí ele foi ler, né, e acendeu velas, né, para fazer uma leitura e tal, e acabou pegando fogo ali, né, nos livros, pegou roupa na roupa dele, então casos bem complicados, né? Então essas queimaduras térmicas e outras também elétricas e químicas, né, são os principais agentes, assim, mas o que a gente vê assim bem comum são os térmicos. As lesões são bastante extensas, podem ser lesões que vão destruir a estrutura da nossa pele de forma parcial ou total, né, pegando até os anexos também da pele, e podem atingir qualquer pessoa, né, toda a população aí está exposta a esse risco, e o tratamento desses grandes queimados visam, em especial, a sobrevivência. Esses grandes queimados, né, têm aí um alto custo no tratamento dessas feridas. Então, qual que é o nível da lesão? Então, nós vamos ter aqui o primeiro grau, eu vou depois explicar um pouco melhor ali num outro slide, mas aqui a gente vai pegar aqui a epiderme, né, que é considerada, então, a queimadura de primeiro grau. Já a queimadura de segundo grau, ela vai se estender aqui pela derme, e aí a gente vai ter as divisões, tá ok? E depois a gente vai ter a queimadura do terceiro grau, que chega a pegar aqui o tecido subcutâneo e as estruturas mais profundas, como músculos, etc, né? Então, alguns ainda consideram quarto grau aí, mas a maioria hoje fica no primeiro, segundo e terceiro grau. Então, nós vamos ter, né, primeiro grau, como eu falei, é uma lesão que a gente considera mais superficial, que vai pegar aqui a epiderme, então vai pegar somente a primeira camada, a camada mais externa da pele, tá? Então a gente pode dar os exemplos assim bem comuns, que é uma queimadura solar, né? Ela vai pegar aí a epiderme. Então ela é considerada uma, eu dividi aqui, né, que vocês estão vendo esse traçado aqui azul, em superficial e profunda. Então, superficial seria esta de primeiro grau, que vai pegar a epiderme, e tem casos que também
também são superficiais, porém já são de segundo grau, porque vão pegar a epiderme e uma parte da derme, a parte mais superficial da nossa derme. Já as queimaduras profundas, então elas podem ser então segundo grau, lesão profunda, que vai pegar então essa derme, a derme mais profunda, que é essa parte aqui da derme profunda, e terceiro grau, que é uma lesão total, né, de terceiro grau, que vai aí trazer uma destruição total. Acho que ficou bem aqui explicado a respeito dos graus da queimadura. Espera aí que eu acabei aqui interrompendo aqui o compartilhar. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Bom, então as estratégias, né, do tratamento seria o quê? Se for uma lesão superficial, oportunizar a epitelização. Então, fazer de tudo, uma intervenção apropriada para acelerar o processo da cicatrização, evitar infecção no local, né? Também é importante, né? Assim como nas lesões profundas, né? Então, aí o foco é o tratamento para evitar a infecção. Então, a lesão superficial é uma queimadura que tem uma chance maior de recuperação espontânea, que é a primeiro e segundo grau superficial. Leva aí um período de 2 a 3 semanas. É, Ocorrência de cicatriz é muito raro nesses casos, porque ela vai pegar mais a derme superficial, né, até a derme superficial. Pode ocorrer uma alteração na pigmentação da pele, ela pode depois ficar com uma alteração, né? E o tratamento ideal é sempre um ambiente úmido, protegido. Eu sempre falo isso nas minhas aulas e a gente tem isso também, né, nas aulas sobre como cuidar, né, da lesão, das lesões de pele. Então, segue os mesmos princípios, né? O ambiente úmido, protegido e sem infecção. Aqui, só para mostrar aqui uma lesão superficial, que é uma queimadura solar, né? Então, vocês estão vendo aí a queimadura do sol, bem comum aí de acontecer. Aqui também, né, uma queimadura, você vê que já tá aqui mais assim esbranquiçada, mas é uma lesão também superficial, de primeiro grau. Aqui já é um segundo grau superficial. Então, como que a gente sabe, né? Olha, pegou aqui o primeiro grau, né, que é a nossa epiderme, mas já tá aparecendo aqui também a nossa derme, tá? Então, essa é um segundo grau superficial. Vocês estão vendo que essa bolha aqui, olha, já está rompida, né? Depois a gente vai falar mais só para vocês depois conectarem lá na frente, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Essa bolha já está rompida. E aqui é uma tela que se coloca, né, para manter aí o meio úmido. É um curativo aí bem utilizado aí nas pequenas queimaduras. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão hoje da queimadura, né? Que a queimadura é, é esse modelo, né? Que aqui eu estou mostrando, que é de Jackson e que foi demonstrado em 1953, é um modelo clássico para explicar as alterações teciduais, né? O que acontece nos tecidos aí, né? Especialmente nas queimaduras térmicas, que pode ser então uma escaldadura, né? Um exemplo, né? Que eu falei, né? De água quente, óleo quente em casa, que é bastante comum se queimar, né? Com óleo quente, ou você, o ferro, né? De passar roupa também é bastante comum da gente
ter esse tipo de queimaduras. Já aconteceu também na minha família casos de queimadura no escapamento de motocicleta, muito comum também. Então, é, a gente vai ver aqui que ela não afeta, né, a queimadura de forma uniforme, né? Então, é toda a área exposta. Então, olha, vocês estão vendo essa parte aqui, que é a parte verde, que a gente chama então de zona de coagulação. O que quer dizer isso? Então, dependendo dessa temperatura que causou, né, a temperatura desse agente aí da queimadura, às vezes é necessário apenas um segundo para ocorrer uma coagulação proteica, isto é, um dano muitas vezes irreversível. Então, que vai formar uma necrose. Então, essa aqui é a zona de coagulação, tá? Então, ela é uma. Vai formar aí essa que a gente chama, né, que é essa parte central, porque ocorre então uma desnaturação das proteínas e com perda tecidual que não vai mais conseguir reverter. Então a gente chama ela de total necrose, uma escara, fica preto mesmo, né? E é irreversível. Já a zona de estase, que é essa parte aqui alaranjada, ela é chamada então de zona de estase. Essa zona vai diminuir aqui a perfusão, não vai chegar, né? A circulação vai ser afetada, a circulação local ali vai ser afetada, vai diminuir essa circulação. É, isso vai se definir entre 48 e 72 horas, mas é aqui que a gente tem que ter um ponto de atenção para fazer uma intervenção apropriada, necessária, para poder salvar aí esse tecido, né? Então é aqui a gente tem que ter um ponto de atenção para o quê? Para aumentar a perfusão sanguínea, né? Para não ter consequências maiores de infecção. Então aqui é um ponto que a gente tem que cuidar e fazer muito rapidamente assim uma intervenção. E a última, que é a zona de hiperemia, que é essa azul mais clarinha, que geralmente, né, é a menos lesada, onde geralmente se recupera bem aí, então não há muitos problemas, né? Mas também a gente também tem que fazer todos os cuidados. Então, é importante a gente saber isso para poder explicar essas alterações no tecido, né, quando a gente se queima, ok? Aqui foi um paciente que eu cuidei, né, enquanto eu trabalhava, que foi numa UTI. Esse garoto era um garoto que ele, não sei se vocês lembram, né, essa data é bem antigo, né, há 21 anos atrás, mas ele colocou, ateou fogo, ele era do PCC, ateou fogo num ônibus aqui em São Paulo e ele foi internado no hospital, num hospital, é, um hospital que era na área lá de queimados, e vocês estão vendo aqui, olha, segundo grau profundo, olha essa área branquinha aqui, já é o segundo grau branco, né, profundo, já pegou áreas mais profundas da derme, e é misturado, olha, a queimadura, ela não é, às vezes não é só é, um tipo, né, como eu expliquei agora, né, ela vai pegar vários pontos aqui, entendeu? Então aqui, ó, já tá mais vermelhinho, então já é um segundo grau mais superficial, né? E aqui, como ele era um grande queimado, ele foi tratado com uma tecnologia avançada no tratamento das feridas, que é a tecnologia com prata, e aqui a gente já está vendo em 3 dias já, é muito já epitelizada aqui algumas dessas lesões, né? Que vocês estão vendo aqui. Então, quando é assim um grande queimado, tem que ir buscar um hospital de referência no tratamento das queimaduras, né? E existem muitos aqui
aqui em São Paulo, né, em outros locais também. Aqui já é um grau mais superficial, né? Então é bem mais tranquilo da gente poder cuidar, né, e tratar. Então, algumas dicas aqui para vocês. Primeiramente, primeira coisa que vai fazer, queimou em casa, de qualquer forma, aí, qualquer tipo aí de queimadura, no local que você estiver, tem que resfriar o local com água limpa, água que você, água corrente mesmo, né? Abre a torneira e põe debaixo da água, né? Não água na temperatura normal, por pelo menos 30 minutos. Tem que deixar lá mesmo, tá? Tem que deixar essa parte aí com essa água corrente. Se for nas mãos, remova joia, remove anel, remove tudo que tiver, tá? Correntes, né? Dependendo da localização. Depois de ter resfriado bem esse local, protege com gaze, tá? E se for uma área muito extensa, vai procurar o socorro, né? No hospital. E se for uma área pequena, então a gente pode aí tratar em casa, né? Então, o que a gente quer aqui é evitar a progressão da queimadura, né? Como eu expliquei para vocês, tá? Nunca usar pasta de dente, que a gente vê que é muito comum usar até hoje, pasta de dente, pomada, clara de ovo, manteiga, óleo de cozinha, pó de café, nada disso deve ser usado. Somente água, protege com gás e se for uma área pequena, cuida em casa, como a gente vai ver, né, agora, mas a gente não deve romper a bolha. Aquela foto que eu mostrei lá anterior já estava com a bolha rompida, aí você tem que realmente remover tudo, porque já estava rompida. Mas se tiver com a bolha, aí mantém ela sem perfuração, ok? Então vamos falar um pouquinho, né, como que a gente pode cuidar dessas pequenas queimaduras com a aromaterapia com os óleos essenciais. Então, quem não assistiu às outras aulas ainda, né, eu convido vocês, né, a ir assistirem no meu canal, deixar o like também, tá? Para que muitas outras pessoas também possam chegar a essa aula e, e outras pessoas também serem beneficiadas aqui. Então, o primeiro atendimento, né, tem como objetivo otimizar o processo da cicatrização, controlar e prevenir a infecção e ainda a gente vai escolher coberturas que são os curativos, então antiaderentes, gases, né? Antiaderentes, a gente pode escolher é, os óleos essenciais também, né? Mas que sejam, então, produtos que vão facilitar a remoção, porque a queimadura é bastante dolorosa, né? E, então a gente tem que evitar essa dor, né? Bom, então o primeiro atendimento, como a gente já falou, vai lavar a área com água corrente. Se tiver em casa clorexidina, pode usar, né? Então lava também bem essa com pode usar a clorexidina. Se tiver, se não tiver, não tem problema, só lava a área aí com água corrente mesmo, ok? É, se já tiver aquela que nem eu mostrei aquela foto anterior, se já tiver com a bolha rompida, rota, né, como a gente fala, então remove, porque aquilo é uma pele morta. Então tenta tirar assim com a gaze, de forma bem delicada, né? E aí vai removendo aquela bolha, aquela pele que já está morta, porque ela não vai servir para nada. E aí, se você deixar lá, vai ser pior aí para a gente ter uma cicatrização, né, mais rápida. Então, tem que remover. Seca bem a área ao redor e realiza o curativo. Se você tiver algum óleo vegetal em casa, pode usar.
Os de preferência, né? Se você tiver até um azeite de oliva em casa, é muito bom para queimadura, pode utilizar. Pode usar uma gaze não aderente e uma atadura frouxa. Por que que eu falo da atadura frouxa? Se for aqui no membro e for enfaixar, ele pode edemaciar, pode inchar o braço. Então, se você coloca muito apertado, aí pode interromper aí a circulação do sangue. Então, deixa sempre mais frouxa aí a atadura, ok? Bom, os mais indicados, os óleos essenciais, né? E nas outras aulas anteriores eu falei mais profundamente de cada um, então hoje aqui eu não vou entrar, né? E só vou dar os exemplos de quais a gente pode utilizar. O mais usado, assim, é a lavanda, né? Por ser um cicatrizante, um regenerador celular. A melaleuca, que é um potente antimicrobiano, um antisséptico, né, e previne as infecções, e a copaíba, que vem da copaífera, né, e é um anti-inflamatório também natural e reduz a dor. Aqui acho que comi aqui a letra L aqui do natural, né, um anti-inflamatório natural. Então, esses são os mais indicados aí para as pequenas queimaduras. Aqui eu vou deixar para vocês os óleos vegetais mais apropriados para as queimaduras é o azeite de oliva e a calêndula. Calêndula é muito bom para as pequenas, para essas queimaduras, né? Acalma bem a pele. Então, aqui eu deixo esse quadro aqui para vocês. Então, que é os mais usados são esses, né? E outras dicas que eu gosto muito e eu mesmo já me queimei, já até pus nos meus stories, não sei se vocês acompanharam, mas me acompanhei com fazendo café e aí o coador do café virou, não sei se já aconteceu isso para vocês, e virou bem na minha mão, caiu na minha perna, né? E eu tava com uma calça fina, então acabou passando, né? Atravessa mesmo, ficou com uma queimadura também na minha coxa. E aí o que eu usei foi aloe vera, esse daqui que é o que eu gosto mais, né? Que é esse puro gel aqui de aloe. E eu usei junto com a lavanda. Então foi maravilhoso, né? Assim, porque é instantâneo, assim, a questão da dor, tá? Então, a aloe vera, ela é também um anti-inflamatório muito importante, muito usado nas queimaduras, né? Principalmente aí essas decorrentes de calor e restaura a atividade celular rapidamente. Outro exemplo é o sangue de dragão, né? A seiva do sangue de dragão também bastante utilizado aí para as queimaduras também, né? Além de usar nas feridas, eu também recomendo o uso da seiva de dragão. O que eu uso também é esses filmes transparentes, tá? Que vem assim em rolo, tem de várias marcas, em farmácias comuns não vai vender, é mais nessas casas cirúrgicas, né? Que vende, se chama filme transparente, tá? E aí você vai cortar o pedaço que você necessário e vai colocar por cima. Então, é muito bom que, assim, tira totalmente a dor também. Então, deixa, né, a pele bem, é, sem perder, né, esse fluido da nossa pele, né, deixa ela, mantém ela mais hidratada. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês sobre as queimaduras. É, e se vocês tiverem, né, mais dúvidas e quiserem aprender mais, eu vou deixar aqui o meu QR Code do guia prático de aromaterapia no cuidado de feridas, que está muito maravilhoso. E ele está por tempo limitado ainda por R$19,90, mas eu vou. Esse valor que está assim, muito simbólico, que foi um valor de lançamento aqui no mês de maio. Eu vou deixar somente até o final desse mês, mas depois ele vai passar para o valor normal dele, tá?
E o que é mais legal é que você adquirindo o guia prático, você vai ter acesso à nossa aula bônus, que vai falar sobre limpeza de feridas, que isso inclui também as queimaduras, como fazer uso das terapias tópicos e também os curativos ideais para o tratamento de feridas. Então tá bem bacana e bem fácil de acessar, tá ok? É, deixa eu ver aqui. A Márcia aqui tá falando que já assistiu uma parte. Legal, Márcia, que você tá aqui, que bom. E depois, se você não conseguiu pegar toda a aula, né? Ela está sendo gravada, depois você acessa essa aula, tá bom? E além, então, do nosso guia prático, que está num preço, assim, muito especial, a gente também tem o nosso curso de tratamento de feridas, né? Que era uma terapia no cuidado de feridas. Também convido vocês a fazerem também esse curso, tá ok? Então, se alguém depois quiser fazer perguntas, pode deixar também nessas perguntas, deixa o like lá no YouTube, que é onde eu vou publicar essa aula, e aí vocês podem deixar as suas dúvidas também por lá, tá bom? Que eu respondo, ou também pelo meu Instagram. Vou deixar aqui para vocês, meu contato do Instagram é susana.aron.en, tá joia? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e trazendo mais uma vez, né, essa aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem também com mais pessoas para que possam assistir, ter acesso a essas informações tão importantes sobre as queimaduras, tá bom? Então, aí um grande beijo para vocês. Essa aula foi mais curta, né? E que eu pretendo agora fazer aulas mais assim, mais curtinhas, para que vocês possam, né, assistir, né, e terem acesso aí num guia mais rápido também, tá bom? Então, um abraço aí para todas e um bom final de tarde. A gente se vê então, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau.